Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Quatro horas e 43 minutos, está na hora do doutor, né, Adalberto? A hora que a gente adora e os nossos ouvintes também, não é mesmo? Sempre aqui, Gabi. Toda terça-feira a gente diz que terça-feira é dia do médico. Não oficialmente seguindo nenhum calendário, Gabi. Mas na CBN. É o dia do médico na CBN, doutor Henrique. Doutor Henrique, agora, Gabi, além de tudo, terça-feira você sabe que ele é super requisitado, né? Não, ele tá Porque demais. terça-feira ele começa o dia lá no Bom Dia Espírito Santo. Exatamente. À tarde no CBN Cotidiano e vamos indo. E assim seguimos, né, doutor Henrique? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. E Adalberto? Metade das coisas que o Adalberto fala sobre mim é mentira, viu? Mas tem uma coisa, Gabi, que eu vou dizer que é super verdade, doutor Henrique. Que o doutor Henrique, ele nos abandonou há muito tempo que ele não vem ao estúdio. No início ele vinha sempre ao estúdio, agora eu sinto uma falta dele aqui no estúdio, tete a tete com a gente, mas eu sei que em 2024 ele vai tentar ajustar a agenda dele para vir aqui. Doutor Henrique, eu acho que o Adalberto tá querendo mostrar o look novo dele para todos os comentaristas, que ele tá cobrando a presença de todos os comentaristas no estúdio hoje. Sabe, porque nevou aqui no cabelo dele, tá, ó, todo descolorido. Ah, Henrique. Mas não é só por isso não, é porque eu ficava com dó que esses caras acordam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e levavam coisa para comer. Também, então sempre que eu chegava significava... por isso que eles estão com saudade, cara de pau. Entendi, doutor Henrique, entendi. São espertos. Mas é por causa de ofício, é por causa de trabalho, eu não consigo mais ir, mas eu vou me organizar. Tá aí a cobrança, eu vou dar um jeito. Ótimo. Mas então vamos ao que interessa então. Depois das cobranças, entendeu? A gente está querendo falar hoje, doutor Henrique, sobre infarto. Teve essa situação, né, do José Roberto Bunier, que deu um susto, né, em todo mundo no dia 29, finalzinho do ano passado, 29 de dezembro. Passou mal, teve um infarto. Graças a Deus agora está tudo bem com ele, mas fica um alerta para todo mundo, né? Fica um alerta e essa coisa do eu me sinto melhor depois do infarto, ela não é pouco comum. Os indivíduos que tomam o susto têm direito, né, Gabriela, de tomar o susto com o infarto. E por isso, e com isso, melhorar a qualidade de vida é extrema melhora de qualidade de vida. Tem triatleta no mundo hoje, por exemplo, que foi pós-infarto. O cara que começa com 45, 50 anos de idade de atividade física muda completamente o estilo de vida por conta desse susto. O problema é que a gente não sabe quem que Jesus Cristo escolhe para passar o susto ou para ir sentado do lado dele. Esse é o problema do infarto. Né, doutor? Não tem jeito da gente esperar essa catástrofe acontecer, porque hoje no mundo, Gabriela, apesar da gente ter, a gente já falou isso várias vezes aqui com o Adalberto, com o Mário, apesar da gente saber os fatores de risco do infarto, o mundo não descobriu ainda quem infarta. Então, os fatores de risco é porque aumenta o seu risco, mas tem velho de 95 anos andando na rua que é fumante, dislipidêmico, diabético, hipertenso, não se cuida, nunca fez atividade física e, por incrível que pareça, está andando na rua. Então, a gente, apesar de ser risco, a gente não consegue definir quem é o cara do infarto. E pior, eu não consigo definir no consultório se aquele cara é o cara do infarto grande ou se ele é do infarto pequeno. Se ele é do infarto com dor típica ou com aquela dor que não tem nada a ver, que vai ficar 2, 3 semanas em casa infartando sem saber que estava. Então, por isso que é uma doença que a gente ainda corre dela. É a maior causa de morte no mundo, a causa cardiovascular, e, infelizmente, apesar de prevenível, eu ainda não sei quem é o cara do infarto. Eu sei quem é o cara do risco de infarto, que é diferente. Então, doutor, vamos lá, vamos começar, vamos ser didático. Primeiro vamos explicar rapidamente para quem ainda tem alguma dúvida o que é o infarto, para começar. Mole para nós, é o seguinte, imagina uma plantação de tomate, você tem 10 quilômetros de tomate para frente e você tem uma bomba d'água na sede da fazenda, lá na casa da fazenda. Essa bomba d'água, ela existe para bombear a água ao longo de um cano que leva 10 quilômetros de água até o último tomate da sua plantação. Se porventura qualquer coisa acontecer na extensão desse cano, acumulou uma folha, veio um animal e pisou no cano, por conta da quantidade de água ser menor, a vazão não consegue chegar no último tomate, daquela região onde obstruiu ou ficou fraco para frente,
todos os tomates vão sofrer. Esse sofrimento do tomate, ele pode ser só um sofrimento temporário, em que eu consigo reirrigar aquilo, eu consigo voltar à irrigação normal, ou eu posso matar o tomate. Esse é o contexto do infarto. O que é o infarto? Em algum momento, alguma coisa atrapalha o fluxo de sangue que estava lá correndo pelas artérias, que são esses canos, levando o sangue para o músculo. Não interessa se isso é uma placa de gordura que foi formada, não interessa se foi um coágulo que foi formado, não interessa se é porque a bomba falhou e não conseguiu levar direito o sangue, não interessa se é porque não tinha muito sangue para levar. O fato é que eu não consigo irrigar essas células do coração e isso faz com que elas morram imediatamente. Só para a gente ter uma ideia, Gabriela, para a gente fazer um panorama, uma coisa é eu ter que fazer fluxo de sangue para o couro cabeludo, por exemplo, para crescer cabelo. O cabelo tem uma atividade metabólica muito baixa. Cabelo é um restinho de coisa então eu tenho que montar um fluxo muito baixinho para manter o cabelo de pé. Outra coisa é eu manter Acho que a gente teve uma queda na comunicação com o Dr. Henrique Bonaldi. Ele estava falando sobre o que é o infarto, né? Que nada mais é do que a obstrução completa, né? Dos vasos sanguíneos, da artéria, que aí acaba, né, interrompendo esse fluxo de sangue e a pessoa perde, né, a movimentação do sangue no organismo e coração para. Doutor Henrique já restabeleceu a comunicação com a gente. Doutor Henrique, você estava falando, né, terminando a sua linha de raciocínio aí sobre essa movimentação do sangue no nosso corpo, e já tem pergunta dos nossos ouvintes, então já vou fazer a pergunta para o senhor continuar e já embalar. Olha, tem a Alessandra, ela entrou em contato com a gente, está perguntando quais são os principais sintomas de infarto em mulheres. Ela ouviu dizer que é diferente dos homens e nas mulheres, então ela queria tirar essa dúvida. E o Júnior também pergunta se o infarto tem relação com questões familiares. Então a gente está falando agora de sintoma e possíveis causas, né, doutor Henrique? Exato. Toda vez que eu mato o tomate, toda vez que eu mato a célula, toda vez que eu não irrigo da forma adequada, isso dói. Dor no coração é músculo sendo perdido. Você não sente dor por cicatrização, você não sente dor pela pancada, você só sente dor no coração quando aquela célula está morrendo. Então, o fato de estar doendo é muito ruim porque está morrendo, mas também não é tão ruim porque não morreu ainda. É o gerúndio do negócio, porque célula morta não dói mais. Então é verdade que todo mundo que infarta dói, só que tem um grupo, Gabriela, que não faz essa dor tipicamente anginosa que a gente chama, que não é uma dor que você bate o olho e fala assim, opa, isso é coração. E esse grupo é mulher, o sujeito que é renal crônico, ou seja, tem problemas renais, principalmente os que fazem diálise, o sujeito que é transplantado cardíaco, o sujeito que é diabético, o sujeito que é fumante. Essas pessoas às vezes têm dores que não são categóricas assim, não são aquelas dores de livro. Daí a importância do médico que está no pronto-socorro saber dançar um pouco conforme o indivíduo que ele está vendo, ele tem que aceitar que a dor não pode ser tão típica. E é verdade, um dos grandes fatores de risco é a história familiar. Então, quem senta no meu consultório hoje fala para mim assim, Bonaldi, eu tenho 42 anos e minha família inteira de parte de pai e de mãe morre com 50 anos de infarto. Esse cara esfria a espinha da gente. Porque esse é o cara que você tem que dobrar a atenção, dobrar a quantidade de remédio, dobrar a atividade física, dobrar a quantidade de exame. Porque ele geralmente tem uma árvore de genética que faz com que ele faça obstrução das artérias e perca o fluxo de sangue para frente mais cedo do que todo mundo. E esses indivíduos, Gabriel, só para você ter ideia, às vezes são indivíduos que não têm doenças graves, às vezes fazem atividade física, são magros e a única coisa que compete a eles é essa bendita genética. E esse cara você precisa ter um pouco mais de atenção. Mas você que está nos escutando aí, que tem essa genética, calma, porque tem o que fazer. A gente consegue rastrear a doença com um pouco mais de eficiência em você e tem medicações hoje muito boas para prevenir que mesmo você com genética importante não saia com 50 anos de idade com diagnóstico de infarto. É isso que a gente estava conversando até mais cedo aqui, Carlos Alberto estava aqui com a gente falando, às vezes você vê aquele cara que malha a vida inteira, tem a alimentação toda regrada e vai de repente infarta. E como você mesmo trouxe, né, doutor Henrique, esse senhor de 90 anos, fumante, todo cheio de comorbidade, está lá. Então, essa questão genética é importante avaliar. E é um médico que faz isso, né, doutor?
Exato, e a gente consegue hoje estabelecer quais são os exames para cada tipo de gente. Então, um menino de 15 anos de idade com dor no peito, eu não faço o mesmo exame do que um cara com 90 com dor no peito. O sujeito que tem capacidade de andar, de correr, eu não faço o mesmo exame do cara que está em cadeira de roda. Então, para cada tipo de paciente, por isso que o combo dos exames, Gabriela, ao longo dos anos, ele foi caindo por terra. Essa história de falar, pede meus exames aí que eu chego com eles prontos, isso está diminuindo muito na medicina. Porque é um exame para cada tipo de doente. Só para você ter ideia, eu tenho mais ou menos 6 grandes exames para fazer para achar doença nesses vasos do coração para os indivíduos. Como é que eu sei qual dos 6 que você quer? Como é que eu sei qual dos 6 que você precisa? Não tem jeito. Consulta clínica, olhar no olho do doente, oi, como é que você está? O que você veio fazer aqui? Quem é você? O que você toma de remédio? Como é que é a história da sua família? O que você usa, o que você não usa? E daí escolher os exames. Mas tem jeito de achar a doença. Agora tem outra participação aqui também, doutor Henrique. O Guto Cowboy, falou o seguinte, deu boa tarde e perguntou se o infarto está ligado à pressão alta. Tem relação com isso? Tem íntima relação, Guto. É assim, ó, todas as doenças que comem os vasos vão ser culpadas pelo infarto. Uma delas é a hipertensão, outra é a diabetes, a outra é o colesterol alto, a outra é o tabagismo. O que acontece com essas doenças? Eu chamo de comer os vasos mais finos porque é o seguinte, essas doenças fazem com que o vasinho fininho, o vaso grande que chama aorta, só para a gente ter ideia quem está nos escutando, ele tem uma bitola, ele tem um diâmetro de mais ou menos 3,5 cm, 4 centímetros. Não é esse vaso que corre inteiro no seu corpo e vai levar sangue lá para o seu dedo do pé. Esse vaso ele vai diminuindo de tamanho como um rio, que vai diminuindo até a foz do rio ser bem pequenininha. É assim que acontece no fluxo de sangue. Esse vaso fininho, para você ter ideia, ele chama de capilar. Ele chama de capilar porque ele parece um cabelinho. Ele tem a finura de um cabelo, de um fio de cabelo. É esse vaso que sofre quando eu tenho glicose mais do que deve, pressão alta mais do que deve, cigarro. Esse vaso, Gabriela, ele acaba colabando, ele acaba fechando, como se você pegasse um canudo e dobrasse ele no meio. Tenta puxar para você ver. Você não consegue puxar mais pelo canudo porque uma parede encostou na outra. É isso que acontece nos vasos e a hipertensão é uma das grandes responsáveis por isso. Só para você ter ideia, pressão alta é a maior causa de AVC do mundo, que nada mais é do que a mesma coisa que nós estamos falando para o infarto no coração, só que na cabeça, é o tal do derrame. O mecanismo é o mesmo, é fechar o vaso e não deixar com que o sangue flua ao longo do cérebro e o cara faz um AVC. Então, tem uma relação íntima, sim. Doutor Henrique, agora o Adalberto também tem pergunta para fazer. Boa tarde, doutor Henrique, tudo jóia? E aí, Adalberto? Olha, eu estava um pouco mais cedo, Gabi, quando eu estava pesquisando um pouco sobre essa pauta do nosso programa de hoje, eu vi um artigo, doutor Henrique, eu achei muito interessante, que o título do artigo era o seguinte, doutor Henrique, até peguei ele aqui. Quantos infartos um coração pode aguentar? E aí eu já chego na dúvida, a pessoa que já teve um infarto, ela pode ter um outro infarto? E quais são os riscos disso para o coração aí, mais de um infarto ao longo da vida? Boa. Adalberto, essa pergunta é maravilhosa. No AVC, inclusive, o maior fator de risco para ter AVC é quem teve AVC, para você ter ideia. Então é importante o que você está falando, é importante que a gente iniba, principalmente o infarto AVC, porque eu não sei qual que é a extensão da doença. Então vamos imaginar aqui que o coração tem mais ou menos o tamanho de um punho cerrado. Então se você fechar o punho como se você fosse dar um soco na parede, é um pouquinho maior do que essa mão que você está vendo cerrada aí. Se eu te falo que você teve um infarto que lesou, que matou as células do tamanho de uma unha, você pode ter 100 infartos. Você pode ter 200 infartos. O problema é que raramente é assim que acontece. Geralmente, o primeiro infarto, se ele não é bem cuidado, se o sujeito não muda o estilo de vida, o segundo infarto geralmente é pior do que o primeiro. O primeiro ele é o cuidado, o segundo ele é o lesão grave, e quando tem o terceiro, ou se tem o terceiro, ele geralmente não passa do terceiro quarto. Então você não vai ver andar na rua indivíduos que tiveram 12, 13 infartos. Isso não é comum, porque é uma doença que infelizmente você não sabe como ela vai aparecer, e geralmente ela é progressiva. E mais do que isso, uma coisa é eu fechar o vaso de um coração bom e ele ficar ruim por causa disso. Outra coisa é eu fechar o vaso do coração que estava ruim pelo infarto anterior. Então a sacada de quem teve infarto é corre, não deixa com que o infarto fique, não deixa que ele aconteça, e se ele acontecer, cuide para não ter de novo, porque você vai bater num coração que já levou uma porrada, isso é bem pior.
Doutor Henrique, a gente tem 1 minutinho. Cuidados para isso não acontecer de novo. Aquelas dicas de boa saúde de sempre, né? Isso já está sacramentado em livro, isso não é falácia de médico que não sabe mais o que fazer. Infelizmente, só tomar remédio não está ganhando da doença. A doença precisa de uma boa noite de sono, uma boa atividade física e uma boa dieta. Esse tripé, em alguns indivíduos, Gabriela, é mais importante que tomar remédio. Mas todo mundo que já infartou tem 4 remédios que é para o resto da vida. Eu brinco no consultório que se Jesus Cristo descer na terra e falar para de tomar, você vai falar para ele assim, pera só um cadinho que eu vou ligar lá no burnout para saber se eu posso parar. De tão importante que são as medicações, certo? Então é basicamente o quadripé. Uma boa dieta, uma boa atividade física, uma boa noite de sono e remédio para quem tem que tomar remédio. Doutor Henrique, com essa dica a gente vai encerrando o nosso CBN Cotidiano de hoje. Muito obrigada pela sua participação, viu, doutor Henrique? Nesse primeiro Tchau, programa. gente, ó. Nesse primeiro programa de 2024. Bom ano novo. Bom ano novo para todo mundo, viu? Fiquem com Deus aí, boa semana para todos.